Bom, vamos ver agora um exemplo com um contador. O circuito eletropneumático que a gente tem aqui, ele funciona da seguinte forma. Você tem um botão com trava, quando você pressiona ele, fecha esse contato. Esse KC, ele é uma chave normalmente fechada associada ao contador KC aqui, então permite a passagem de corrente. O S4 é um fim de curso normalmente aberto, que está fechado aqui porque ele detecta o recuo do cilindro e o cilindro está recuado. Então, uma vez que eu aperto esse botão com trava, eu permito a passagem de corrente para Y1. Y1 energizando, o cilindro começa a avançar. Quando ele começa a avançar, essa chave aqui ela já vai se abrir, porque agora o cilindro não está mais no fim de curso de recuo dele. Então, essa chave abre e o Y1 não fica mais energizado. E quando o cilindro termina o movimento de avanço dele, ele encosta em S3, fecha esse contato, energiza o Y2, energizando o Y2, o cilindro começa a recuar. Ao mesmo tempo que ele encosta em S3, ele começa a contar aqui no contador, né? Ele diminui esse número que a gente configurou aqui, no caso 9, ele vai para 8. E aí, uma vez que o cilindro começa a recuar, esse S3 é desacionado e quando ele termina de recuar, ele encosta no S4 de novo e essa chave ela é novamente fechada. Com ela fechada, lembrando que esse é um botão com trava, o Y1 avança novamente, né? Desculpa, o Y1 é energizado novamente, o cilindro avança e ele fica nesse movimento de vai e vem até esse contador ser zerado, porque quando ele é zerado, essa chave KC é aberta e aí o cilindro não avança mais, né? Bom, só para a gente lembrar como é que funciona o contador na linguagem ladder, eu colei aqui o programa que a gente viu nos vídeos anteriores, tá? Esse programa não é equivalente a esse circuito. Esse aqui é só um programa para a gente ver o funcionamento do C1 e a gente relembrar como ele funciona para a gente aplicar nesse circuito aqui. Então eu vou começar a fazer o desenho partindo da primeira linha que a gente tem no nosso circuito, né? Que é essa linha aqui. Então a gente vai ter um contato S1, contato S1 aqui. Esse contato S1 vai para um contato KC. Então vai aqui para o contato KC e depois vai para o contato S4. Aqui para o contato S4 e depois ele vai para uma bobina que a gente tem aqui que é a Y1. Aqui é o Y1, aqui é o S4, é normalmente aberto, tá? Ele está fechado aqui porque o cilindro está recuado. Aqui o KC, eu vou chamar ele de C1, igual a gente usou aqui essa denominação do contador, tá? Esse C1 aqui, eu vou deixar ele assim normalmente aberto e depois a gente vai discutir se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? E aqui a gente tem o meu S1. Beleza, então fiz a primeira linha. Agora, vamos fazer a segunda linha. A gente tem aqui o contato S3. Então, aqui a gente vai ter o contato S3. E esse contato S3, ele vai para o meu Y2. Então, aqui eu tenho agora a minha bobina Y2 e aqui eu tenho o meu contato S3. Bom, desse S3 também vai para o contador, né? É que quando o S3 é acionado, eu preciso fazer a minha contagem. Então, eu vou repetir aqui o S3 numa linha abaixo aqui. Então, aqui eu tenho o meu S3. E aqui ele não vai direto para o símbolo do contador aqui, o C1, tá? Eu vou explicar por quê, vou relembrar vocês o porquê ele não vai para o contador. Ele vai para o S3. E aí a contagem desse contador C1, vamos relembrar, é feita aqui, ó, nessa bobina C1 que a gente coloca um I dentro dela. Então a gente vai desenhar um I aqui, né?
de incremento e vai chamar isso aqui de C1. Tá? Então é assim que é incrementado o contador. Mas esse contador aqui, ele precisa ser inicializado. Essa caixinha ela precisa aparecer aqui, ó. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou desenhar uma linha aqui embaixo. Eu vou colocar aqui um botão que vai inicializar esse contador. E aqui eu vou desenhar a caixinha que representa o contador. Bom, dessa caixinha a gente precisa colocar aqui a numeração. No software do CLP da Vesto, ele tem um V na frente aqui, né? Então eu vou colocar V9, que é a contagem que a gente tem aqui, tá? E para representar o contador, eu vou fazer esse trem de pulsos aqui, ó. Ficou totalmente horrível, mas acho que dá para entender que é um contador. E aqui é o C1, tá? Bom, o que vem aqui então? No caso desse programa que a gente viu, a gente tinha aqui um I0, que era uma entrada que acionava o contador. Esse I0 que aciona esse contador aqui, eu vou usar o botão Reset. Tá? Só que aqui é um porém, né? O Reset, quando você aperta ele, você reseta o C1, mas você quer inicializar o contador, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse reset normalmente fechado. Então, quando você coloca esse programa para rodar, se você não está pressionando o reset, o que acontece? Ele já energiza o C1, porque se você não está pressionando o reset, ele é normalmente fechado, ele permite a passagem de corrente aqui e já inicializa o contador. Quando inicializa o contador, aqui é o seguinte, esse C1 aqui, ó, quando ele é inicializado, todos os contatos associados ao C1, eles se fecham, né? Ele permite a passagem de corrente. Então, no caso, quando você inicializa esse contador C1, esse contato C1 aqui, ele já é fechado. E aí, quando chega na contagem, esse contato se abre, que é justamente o que eu quero que ocorra aqui, ó. Então, eu posso deixar esse contato C1 normalmente aberto, tá? Como está aqui, e não normalmente fechado, como ele está aqui, porque conforme a gente viu nesse programa, né? Quando você aperta o botão I0 ou qualquer outro tipo de acionamento associado a essa entrada I0, o contador ele é inicializado. E quando ele é inicializado, os contatos associados a ele, C1, eles se fecham. Então, no caso aqui, nesse programa a gente usou um C1 normalmente fechado. Mas se a gente usasse um C1 normalmente aberto, esse contato se fecharia e essa saída indicaria um valor aqui, né? Um valor alto de tensão, né? Já no momento que o C1 fosse inicializado. E aí, no caso, quando essa contagem chegasse no valor de 5 aqui, né? A contagem é feita por aqui, detectando essa entrada aí 0.1, que pode ser um fim de curso, por exemplo. Então, quando você tivesse 5 pulsos aqui, esse contador ele zerava e esse C1 que foi fechado, ele se abria. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei normalmente fechado para acontecer o contrário, né? Você inicializa o contador, quando inicializa o contador, esse contato se abre e o O0 não é energizado, ele fica com o valor de zero. Aí, quando chega na contagem, esse C1 ele se fecha e aí sim manda um sinal para o O0. Então, nesse O0 aqui, ele recebe um sinal de que o contador foi fechado. Então, aqui no caso, quando a gente inicializa o C1, esse contato se fecha, o S4 já está fechado porque o cilindro está recuado, e aí quando apertar o botão C1, energiza o Y1, energizando o Y1, o cilindro avança, quando ele avança bate no S3 e energiza o Y2. E ao mesmo tempo faz uma contagem aqui no C1, né, diminuindo esse valor de 9 para 8. Quando o cilindro avança, esse contato que estava fechado ele se abre, né, então o Y1 não fica energizado. E aí, quando o cilindro recua, fecha esse contato e o cilindro avança. E aí, quando chegar na contagem de zero aqui, aí esse contato que estava fechado, ele se abre.
ele se abrindo, o Y1 ele não é mais energizado. E o reset é o seguinte, né? Se você aperta o botão reset, você desenergiza o C1 e quando você solta o botão, ele é energizado de novo. Então essa contagem volta para o valor inicial. Tá? Então essa aqui é uma ideia de como a gente usa o nosso contador.